Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? Esta semana nós vamos falar sobre 4 coisas importantes. Uma série de mensagens. Nós vamos falar sobre Jesus é o pão da vida. Jesus é água que nós precisamos para não mais ter sede. Jesus é a luz que ilumina nossos caminhos. E Jesus é vida. E Ele nos dá a vida em abundância. Hoje, na primeira mensagem, nós vamos falar sobre Jesus, o pão da vida. Aonde se encontra este versículo? Essa declaração que Jesus está fazendo. Anota aí no seu caderno. João, capítulo 6, versículo 35. Diz assim: e Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem até mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. Depois nós vamos ver sobre a água, né? Mas hoje eu quero falar exatamente sobre o pão. O pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo. O livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. O versículo 22 tem como título Jesus, o pão da vida. Aí lá no versículo 35, ele declara: eu sou o pão da vida. Quem vir até mim não terá fome. E quando a gente fala não ter fome, nós estamos falando sobre o alimento espiritual. Porque uma coisa muito importante que nós precisamos aprender, colocar na nossa mente e no nosso coração, é sobre o alimento espiritual. Porque esse alimento que alimenta o nosso corpo, a gente trabalha, né? A gente tem saúde, graças a Deus, trabalha, consegue dinheiro, compra o nosso alimento, compra o alimento, não é assim? Mas o alimento espiritual, além de ser de graça, é de graça. A gente não paga nada para ouvir a palavra de Deus, para ler a Bíblia. Pensou? Um alimento que vai nos fortalecer, um alimento que vai nos dar força, esperança. Então a gente precisa aprender sobre este alimento espiritual, o alimento que Jesus está falando, que é o pão da vida. Jesus Cristo, ele declara, ele mesmo diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Então, quando a gente realmente precisa do alimento espiritual, que todo mundo precisa, a gente vai buscar este alimento. Quando você está com fome, o seu corpo, você não procura saciar a sua fome? Comprando pão, feijão, arroz, carne, né? Para alimentar o seu corpo e para alimentar o seu espírito, a sua autoestima, a sua esperança, a sua fé. Aonde é que você vai buscar este alimento? Em Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Nós vamos estar aqui fazendo 4 mensagens. A primeira é sobre o pão da vida. Porque quem tem fome precisa se alimentar. Então, precisamos aprender, né? É lógico, né, que quem tem fome precisa de se alimentar. E quem não se alimenta fica fraco. E nós precisamos estar forte espiritualmente. Jesus é o pão da vida. É o alimento espiritual que nós precisamos todos os dias. Próxima mensagem, nós vamos falar sobre a água. Muito importante, né? A água. Quem é que vive sem água, hein? Ninguém vive sem água. As plantas, os animais, nós precisamos de água, né? Vamos ver onde é que Jesus diz que ele é água. Se nós precisamos de pão, então vamos precisar também de água para saciar a nossa sede. Até a próxima mensagem, se Deus quiser.
E o povo de Deus diz amém e amém.